Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres a vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres a vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Irá te abençoar. Agora nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 43. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias,
que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Muita paz a todos. Bem, boa noite. Nós estamos aqui hoje a pedido da Roberta para a gente discutir um tema sobre família. Eu, hoje, depois que eu vi esse tema, eu peguei um cartãozinho de da Federação Espírita, que é esse que todo mundo conhece. O melhor é viver em família, aperte esse laço. É sobre mais ou menos isso que nós vamos conversar. E eu queria começar a gente lendo do livro Pão Nosso, que todo mundo conhece, todos os espíritos conhecem, numa página do capítulo 107, Em Família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. É Paulo, 1 Timóteo 5,4. A luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Todos nós sabemos que nós reencarnamos numa família exatamente para que a gente possa aprender essa convivência. Nós vamos conversar um pouco a respeito dessa convivência nesses tempos de que nós estamos retidos dentro do lar, convivendo com a nossa família, né? Em isolamento social. A gente tem, no Livro dos Espíritos, na pergunta. A pergunta 766 do Livro dos Espíritos, da necessidade da vida social. A vida social está na natureza? A resposta dos Espíritos para Allan Kardec foi a seguinte: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não nos deu inutilmente o homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha só, vida de sociedade, a gente já nasce dentro de uma sociedade. A sociedade dos nossos pais, pai, mãe, às vezes irmãos, avós. Então, nós nascemos já no meio de uma sociedade que a gente chama, dá o nome de família. Bom, enquanto nós estamos pequenos, somos neném, raríssimas exceções, quando não somos abandonados, porque essa questão de abandono eu conheço muito bem, porque eu tenho filhos adotivos cujos pais abandonaram no orfanato. Mas quando a gente está dentro da família, dentro de uma pai, mãe, avós ou irmãos, que nós somos pequenos, nós somos ali, olhamos aquele bebê, é lindo, pequenininho, a gente faz festa, faz batizado, alguns em religião faz festa até de batizado, é uma festa e às vezes é esperado com todo carinho, com todo luxo, com tudo que se possa de um enxoval de um bebê. O bebê nasceu, lindo, maravilhoso, às vezes esperado, às vezes até nem esperado, mas quando vem, passa-se a esperar. E ali nós estamos incluídos num grupo social, família. Bom, quando se é pequeno, está tudo bem. Mas só que a gente cresce.
Quando a gente está pequeno, tudo é fácil, tudo é bom. Mas quando a gente começa a mostrar quem realmente somos, porque nós somos reencarnacionistas, então o que acontece? Não é a primeira vez que a gente está nesse mundo. A gente reencarna nessa sociedade da família, trazendo de outras vidas, de outras convivências, não sabemos o quê. Não também sabemos quem são exatamente esses personagens que a gente está convivendo agora. Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Quem são esses avós? Quem são esses irmãos? A gente não sabe quem são esses personagens. Mas a gente vai. Nós, como somos energia, às vezes as nossas energias, em contato com as energias desses personagens, ou de um ou outro personagem, a gente começa a ter as repulsões. Né? Através dessas energias que somos nós. A gente não lembra como foi a convivência com cada um desses personagens na vida passada. Mas agora a gente vai começar a conviver e o que nós éramos, nós vamos começar a mostrar quem realmente somos. Aí é que começa todo o problema nosso dentro de uma família. Quando a gente depara com o que nós fomos, porque os adultos já estão mostrando o que eles são. E a criança vai, a partir de determinada idade, de determinado momento, começa também a se mostrar quem ele era. Então, vai começar agora as dificuldades. Não é? A gente já tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o seguinte: a parentela corporal e a parentela espiritual. Diz assim, no item 8 do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele, mas não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, o pai fornece o corpo, mas ele já, a partir daí, ele já tem uma missão. A gente vê que essa é a missão da paternidade, o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, o filho tem todas aquelas imperfeições das vidas passadas. Além das imperfeições, tem as dificuldades de relacionamento, que cabe ao pai agora, além de educar as imperfeições, fazer com que este relacionamento agora fique mais tranquilo. Aí diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Porque nem todos têm dificuldade. A gente tem filhos que são maravilhosos. Eu costumo dizer que quem tem dois tem um nessa situação, que é um espírito simpático, e tem um outro que é nessa situação aqui, ó. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos
afastado entre si por antipatias igualmente anteriores. Então, exatamente isso. Um é simpático e o outro não é tão simpático assim. O que é simpático é aquele que eu digo às vezes para os amigos e aqui em casa também. Os que são simpáticos são aqueles que nos dão força para que a gente possa conviver com aqueles que não são tão simpáticos assim. E servem também para dar o exemplo para aquele outro. Ele mostra através do exemplo o que o outro deve fazer. Mas acontece uma coisa em quase todas as famílias. Esse que também veio por antipatias anteriores, às vezes nos cobram dizendo assim: mas você gosta mais do outro, você não gosta de mim. Esse não gosta de mim, que ele diz, é por causa das situações pretéritas, das vidas passadas. Ele está te cobrando uma coisa de outra vida. Ah, não, eu acredito que um pai deve gostar do seu filho. Às vezes não gosta igual, porque também a gente tem essa questão de um pai dizer para o outro, para o filho assim, não, eu gosto igual, quando tem dois, ou três, ou mais. Eu gosto igual de todos os filhos. Isso não é uma verdade. Né? Gosta, mas o grau de gostar é diferente. É muito diferente. E esses espíritos sentem isso. Eu sinto, por exemplo, eu sou um filho mais velho, eu sinto que a minha mãe gosta mais de mim do que das outras. E os outros dizem que eu sou o queridinho da mamãe. E o que adianta? Nós somos espíritos, temos que lidar com sinceridade. Eu digo aqui para um dos meus filhos que fala isso para mim, que eu gosto mais do outro, eu digo assim, meu filho, nós somos espíritos. O outro que você diz que eu gosto mais, nós já somos espíritos simpáticos. Nós já viemos de outras vidas e outras vidas apurando as nossas arestas. Nós já nos gostamos. Nós aprendemos a nos gostar. A gente sabe, ele sabe o que eu gosto, eu sei o que ele gosta. Agora, você já é diferente. Você está aqui comigo agora, é para você e eu, para a gente aprender a se amar. E tem uma coisa, esse amor não é só eu que tenho que demonstrar para você. É você também para mim. Isso tem duas vias, daqui para aí e daí para cá. Nós somos dois espíritos que estamos na mesma família, que estamos na mesma casa, para que a gente aprenda a lei maior, que é a lei de amor. Esquece dele. Ele e eu somos espíritos afins. Nós estamos nos afinizando. Nós precisamos nos afinizar. E essa luta é minha e sua. Não adianta eu só partir daqui para lá, porque eu sou mais velho, eu tenho mais experiência, eu tenho mais doutrina espírita que você. Não. É a luta, isso é mútuo. É de mim para você, de você para mim. E é isso que está acontecendo na maior parte das famílias que estão agora tendo que conviver nesses tempos de isolamento social. Isso está dando muito problema. A gente tem recebido, a gente tem feito atendimento fraterno pelo telefone de pais que estão dizendo para nós que não estão aguentando os filhos dentro de casa. Porque os filhos também não estão indo à escola e os filhos estão em casa. Muitos dos pais não conheciam os seus filhos, não conheciam porque eles trabalhavam e os filhos estavam para a escola. O pouco tempo de convivência dentro de casa era o filho no celular, ele no celular, um na televisão, o outro vendo filme. Então, dentro do seu quarto, mas agora não dá para ficar no quarto 24 horas. Né?
tem que se conviver pelo menos até na hora da alimentação, na hora do café, na hora do almoço. E essas dificuldades estão aparecendo mais. E às vezes a gente fica triste porque são espíritas que estão passando por essa dificuldade e que conhecem, né, essa situação da reencarnação em família. A gente tem trabalhado isso. Nós já fizemos isso em 26 ENEF. A gente trabalha isso nas palestras na Casa Espírita. A gente trabalha isso também dentro das mocidades, nas reuniões de pais. E eles são aquelas pessoas, esses tipos de espíritas, que estão só na teoria. Mas Deus agora deu um momento para que a gente possa exatamente praticar. Nós estamos no momento de prática do que aprendemos. É difícil? Está difícil. Está difícil para muita gente. Eu tenho uma senhora que ela está diariamente conversando comigo. Olha, não está dando, não está dando. E olha, ela não tem marido. Ela só tem 2 filhos. 2 filhos. Da forma que eu disse para você. Um é amigo, um é companheiro, agora o outro está trazendo a vida dela muito difícil. Muito difícil. E ela não sabe o que fazer, porque o menino tem 17 anos. Ele se acha adulto. Mas aí a gente vê uma outra questão que a gente analisa. Quando eu converso com ela participava, ela era ajudante da evangelização. Os 2 filhos começaram a ir na evangelização. De repente, ela abandonou o centro e as crianças também não foram mais na evangelização. A gente, nessa hora, analisando às vezes a vida dos outros, a gente vê qual é a importância da evangelização infantil na casa espírita. E a importância também da gente estar frequentando a casa espírita, porque muitas coisas a gente ouve, entra por aqui, sai por ali. Por isso que a minha avó dizia assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós precisamos ouvir muitas e muitas e muitas e muitas vezes, para que aquilo não passe direto de um ouvido ao outro, para que uma hora isso suba, vá ao cérebro e a gente tome consciência de que a gente precisa fazer. Então, a gente às vezes espera o filho chegar com 17, 18 anos, trazendo um monte de problemas para nós, porque nós deixamos, nós espíritas, né? Nós estamos aqui praticamente falando para os espíritas. A gente, principalmente, eu vejo o seguinte, a maioria dos espíritas não levam os filhos na evangelização. Não obrigam os filhos a participarem do culto do evangelho no lar. Ah, eles não querem. Ah, não vou aborrecer. Não é aborrecer o filho, não. Ele que não quer se aborrecer de fazer da sua autoridade, falei, sente aí. E acostumar. Olha, isso é uma coisa tão importante que o meu neto, que foi criado dentro da minha casa, hoje ele mora em Maceió. Ele tem um filho de 7 anos. O meu culto do Evangelho no Lar é todo domingo, às 19 horas. Então, às 19 horas, às vezes, os filhos que moram mais ou menos perto também, às vezes, vêm e participam do culto no lar. Quando eu estou viajando, os que estão em casa fazem o culto Evangelho no Lar. Esse meu neto, que está sozinho lá em Maceió, pediu para participar. E ele agora participa online do nosso culto. Ele e o filho. E, às vezes, a namorada, a nova namorada que ele tem, porque ele é separado, a nova namorada também participa do nosso culto no lar. E há uma interação, para vocês verem a importância. Ele foi criado aqui, foi evangelizado, participou de Comerge, casou, foi embora lá para Maceió. Agora que ele adulto,
A gente conversando, ele passando os apertos, ele procurou a casa espírita lá. Olha, na hora do aperto, eles sabem aonde vai buscar. Ele procurou a casa espírita. Ele está participando lá da casa espírita, como o outro meu filho também, os filhos meus que já saíram, também participam. E ele está participando da casa espírita, levando o filho. Como agora nós estamos retidos dentro do nosso lar, em isolamento social, e lá em Maceió está uma coisa muito difícil, ele e o filho estão participando do nosso culto no lar. Olha da importância da evangelização. Às vezes, a gente pensa assim, mas a evangelização não está adiantando nada, ele continua assim, continua rebelde, continua isso aqui. Calma. Isso não é a evangelização, a gente não pode exigir que aquilo seja por um curto prazo. Nem às vezes médio prazo. Às vezes é um longo prazo. E às vezes é tão longo que é depois de desencarnado que ele vai dar valor. Então, nós temos que ficar atentos, né? A importância da evangelização dos nossos filhos. Eu tenho um grupo de mocidade que a gente está se conversando pelo online. E eles participam. Não é, eu não dou uma aula de evangelização, mas a gente conversa, a gente passa, eles perguntam, faz as coisas, nós estamos interagindo. Às vezes é de dia, às vezes é de noite, e às vezes eles gostam da madrugada, às vezes eu tenho que ficar até as 2 da manhã conversando com eles. Aparece um vídeo bom, eu mando para eles, eles ficam em dúvida, perguntam para mim. Olha, então isso é muito importante. Não é? A evangelização ela é importante. Mas nós devemos aproveitar esse isolamento social com os nossos filhos dentro de casa e a gente evangelizar. Porque a primeira responsabilidade com os nossos filhos é nossa. Está aqui, ó, né? Auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O pai que deu só contribuiu para o corpo. O espírito já vem de outra encarnação. O pai que entende que ele precisa evangelizar o seu filho, que ele tem que educar o seu filho, nós estamos na oportunidade. Não é deixar o seu filho lá dentro vendo filme na Netflix, vai ver junto com ele. Deita na cama junto com ele para ver o filme. Está na hora da gente fazer esse processo de educação. E olha, a gente tem que pensar numa situação. Não é a educação intelectual e moral, você dando, chamando a atenção, não. Nós temos um outro processo que a gente precisa muito treinar com os nossos filhos, sabe? É a educação do sentimento. A educação do sentimento hoje é muito importante. E eu acredito que Deus fez com que essa situação, a gente vivesse dentro dessa situação aí agora de pandemia, de a gente conviver com os nossos familiares mais tempo dentro de casa, sem sair, é para a gente desenvolver o sentimento. Porque educar os nossos filhos, mal ou bem, a gente educa. Mas educar o sentimento é fácil. É fácil você falar com seu filho mansinho. É fácil ele falar gritando, você falar assim, calma, vamos conversar, vamos sentar. É fácil você sentar e falar assim, meu filho, vamos conversar agora, nós estamos com tempo. Ele vai dizer assim, pai, não quero conversar agora não. Igual a uma que eu conheço, diz assim, pai, você é muito chato, eu não tenho conversa com você não. Você tem que insistir. Insista. Insista porque vai valer a pena. Está no momento de você pensar em transformar os seus filhos em seus amigos. Não em seus coleguinhas. Olha bem, há uma diferença bem entre você ser amigo dos seus filhos e não ser seus coleguinhas. Você é pai.
Você é uma autoridade para aquele espírito. Mas vamos conversar. Vamos, quando um filho fazer deixa uma meia, uma coisa lá em qualquer lugar, vamos fazer isso, meu filho, vamos ser mais organizado, vamos procurar ser mais organizado. A mãe, vamos arrumar esse quarto junto, vamos fazer isso, vamos arrumar, vamos botar as coisas nos lugares para que você. É a oportunidade que nós temos. A gente só sabe reclamar dos filhos. Ah, o quarto dele é uma bagunça. Olha, não lava um prato, não lava nada. Né? Até a gente ainda diz assim, poxa, não faz nada. Olha, me ajuda, vamos lavar um banheiro, vamos arrumar, vamos varrer esse quarto. Enquanto a gente está fazendo essas atividades, o tempo passa, a gente está fazendo junto e está desenvolvendo o sentimento de proximidade seu e aquele espírito. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Aqui em casa, ficou comigo agora, nesse período de pandemia, os meus filhos difíceis. Os outros foram embora, mas os difíceis ficaram porque ainda nós temos arestas para parar, né? No princípio estava muito difícil, muito difícil. Confesso para vocês que estava difícil. Até para mim, que sou espírita, que tenho que treinar a paciência, que a paciência é a minha meta. E eu disse hoje para o meu filho, olha, essa pandemia está me fazendo ter mais paciência. Mais paciência. Primeiro que eu sou agitado. Então, estou ficando em casa, tenho que ficar calmo. Tudo quanto eu tinha que fazer dentro de casa, de reforma, de arrumação, eu já fiz. Agora está me sobrando mais tempo. Então, a gente agora tem feito o seguinte: todos os dias a gente vai para a cozinha, um descasca a cebola, o outro descasca o alho, um lava o arroz, e a gente está cozinhando, enquanto isso a gente está conversando. E a gente está sentando para almoçar junto. E à noite a gente senta para lanchar, porque a gente em casa não costumamos jantar, mas a gente lancha. Então, isso está sendo muito bom, porque a gente, na hora do almoço, a gente lembra da prece, a gente conversa, a gente senta uns de frente, a minha mesa de comprido, a gente senta uns de frente para o outro, a gente se olha, né? Cada um faz uma coisa, né? Aí diz assim, a sua comida está gostosa, ó, o seu feijão está ótimo, olha, o seu suco está maravilhoso. Então, essa é um desenvolvimento do sentimento. A gente elogiar o outro, elogiar o que o outro faz. A gente precisa fazer isso dentro de casa, porque a gente está, ultimamente, a gente só reclamava, né? Reclamava que o suco estava sem açúcar, que o suco estava muito ralo, que o feijão estava assim, o arroz estava assado. Hoje não. A gente está aprendendo, inclusive, a se elogiar, porque todo dia a gente está junto, temos que estar junto. Né? A gente está dividindo os espaços, estamos dividindo os serviços. E com isso, nós estamos mais pacientes. Nós já deixamos a fase de gritar um com o outro, já passou. Já passou, porque hoje a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe a paciência que a gente tem que ter. São 2 meses que nós estamos convivendo dentro de casa. Eu sou do grupo de risco porque sou idoso e diabético. E eles também vão para trabalho, às vezes estão trabalhando em casa, e o que trabalha vai de manhã, vem almoçar em casa. E a gente está aprendendo, inclusive, a fazer alguma coisa para aquele que não pode fazer, que é aquele que está trabalhando, que tem que chegar na hora, comer e ir embora. Essa é a nossa tarefa, não é? É a nossa tarefa nesses períodos de pandemia. Porque nesse livro de Emmanuel diz assim: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Poxa, aí a gente pensa até nessa questão política que a gente está vivendo também, né?
A gente fala que os políticos são corruptos, que são isso, que são aquilo. Quem sabe esses políticos tiveram uma família, tiveram pai, tiveram mãe, e estão lá, né, fazendo isso. Eles são os benfeitores de todos os munícipes, de 100 ou 1.000 pessoas, ou de 100.000 pessoas, de 50.000 pessoas. A gente já pensou, será que os nossos filhos vão ser políticos? Eu tenho aqui em casa um candidato a vereador. Ele está aqui de quarentena junto com a gente. E a gente está colocando essas situações. O indivíduo, você não sabe se o seu filho pequeno vai ser o próximo prefeito da sua cidade. Você não sabe se o seu filho vai ser um vereador, vai ser um governador. Você não sabe. Então, Emmanuel está aqui dizendo para nós o seguinte: como seremos benfeitores de 100 ou 1.000 pessoas se não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Se a gente não está treinando isso dentro de casa, se a gente não está colocando, olha, você tem, você hoje, eu fiz o almoço, agora você vai arrumar a cozinha. Porque esse que está arrumando a cozinha, ele está servindo aqueles outros. E quem está fazendo a comida também está servindo os outros que não estão. Esse é o exercício no momento para cada um de nós, porque nós estamos num período de transição. Todo mundo está dizendo que depois da pandemia tudo será diferente. Eu acredito, aqui na minha casa vai ser diferente. Porque nós estamos acostumando a fazer diferente. No princípio, não. Era só reclamação. Um reclamava daqui, outro reclamava dali. Agora, eu estou com um neto aqui que ele está dizendo assim, eu estou aprendendo a cozinhar. Olha que beleza. Está pensado. Ele falou assim, agora eu estou aprendendo a cozinhar. Ele está aqui porque ele mora sozinho, então ele veio ficar comigo. Ele falou assim, agora eu vou aprender a cozinhar. Eu, quando eu for voltar para minha casa, eu já sei cozinhar. Olha, é isso. É para isso que nós estamos todos reunidos, né, nesse isolamento social. Aqui ele diz assim, o apóstolo Paulo, quando ele fala, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus, ele diz assim, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem antes dos enigmas afetivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina por seu tempo. Olha só, se esforça por eliminar as situações nevrálgicas. É isso. Essa situação nevrálgica é isso que está acontecendo. É de um marido com a esposa, do pai com o filho, da mãe com o filho, com a filha. Hoje, uma pessoa disse para mim assim, eu estou muito triste. Me ligou para mim e disse assim, Vanderlei, põe o nome da minha filha lá no centro, na irradiação, porque o nosso trabalho de irradiação continua. O que aconteceu com a sua filha? Ah, eles estão dentro de casa, o marido dela saiu, deixou ela sozinha com a filha. Agora eu vou ter que trazê-la para cá, para minha casa, ela e a minha neta, porque o marido foi embora. Porque era briga em cima de briga. Olha, eu fiquei triste. Fiquei triste, porque isso é o que está acontecendo. As convivências estão muito difíceis. E a gente conversou hoje na hora do almoço a respeito disso com os meus filhos. Nós conversamos a respeito desse casamento que é feito e que as pessoas estão agora nessa situação abandonando o marido, abandonando a esposa abandonando o marido. Por quê? Falta. Porque, às vezes, esse casamento foi um casamento mais por atração do que por outra coisa. Não teve ali, nesse casamento, um desenvolvimento do sentimento.
e não aproveitaram esses momentos juntos, junto ainda com uma filha, para desenvolver o sentimento entre os dois, desenvolver a paciência, a tolerância, todos esses sentimentos que nós ainda não possuímos. E que cabe a cada um de nós o esforço. E se nós estamos junto com o Espírito, que a gente precisa se acertar com eles, é o momento para desenvolver a paciência, a tolerância. Nós estamos no lugar certo. Deus colocou nós no lugar certo. E agora ele diz assim: vou ficar todo mundo junto para ver se vocês se acertam de vez. E uns estão se acertando, outros não estão. A gente precisa fazer uma reflexão desse tempo e daquilo que a gente está aprendendo na casa espírita. Aquilo que a gente aprende nos livros espíritas. Aquilo que a gente aprende nas palestras espíritas, nos encontros espíritas. Aprendemos a teoria. Agora nós estamos na hora de colocar em prática, principalmente com a nossa família. Eu não estou dizendo lá fora, quando a gente vai no mercado, né, porque agora entra 2 ou 3 e a gente quer entrar na frente, né, nas lotéricas, que agora fica 1 metro de distância, a gente não tem como passar na frente de ninguém. Olha a paciência. Nós estamos nesse período, para a gente desenvolver tudo isso. Eu disse para o meu filho hoje, já repito, já disse para vocês, eu estou aprendendo a ser mais paciente. Porque se eu tiver que sair de casa, eu tenho que sair de casa de máscara, eu tenho que ficar a 1 metro de alguém que eu gosto. A gente está se contendo, desenvolvendo sentimentos. E olha só, hein? Dentro de casa a gente ainda se abraça. Mas na rua, como é que a gente vai... A gente está vendo a falta que faz um abraço, aquele beijinho, aquele carinho com as pessoas que a gente gosta. A gente está vendo que nós somos sentimentais, que nós temos sentimento. Mas a gente não pode demonstrar lá fora. A gente vai aguardar todo esse sentimento para depois que passar a pandemia. Então, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, a gente tem que pensar que nós estamos no isolamento social, que nós somos seres sociais, fomos colocados, ou estamos na família que fomos colocados quando nascemos, ou então estamos na família que nós construímos, numa outra família. Ou numa, ou na outra, os nossos deveres, nós temos que desenvolver o nosso sentimento, tanto com os filhos, tanto com a esposa, com o esposo, com quem está dentro da nossa casa, ou com a nossa sogra, ou com a nossa mãe, ou com o nosso pai que está morando junto com a gente. Quem está dentro de um lar forma uma família. E nós estamos precisando, exatamente nesses momentos, exercitar esse sentimento, que não deixa de ser uma caridade. A caridade que a gente faz dentro de casa com todos nós, não é? E a gente tem que pensar também que lá fora tem muita gente que ainda não tem a sua casa. Nós temos que pensar, eu conheço um grupo que está fazendo atendimento a moradores de rua que não tem casa. E eles estão convivendo lá também, juntos. O meu neto falou que lá em Maceió, perto da casa dele, tem famílias que ficam na rua, num canto lá de um hotel. E que eles estão passando aperto, porque ninguém sai, os mercados fechados. Então,
está tendo a oportunidade das famílias que sabem que eles estão lá, de levar mantimentos, de levar roupa, de levar alguma coisa para que eles possam ser sustentados nesse período. Porque quando está tudo aberto é muito fácil. Agora, com tudo fechado, eles estão isolados na rua. Na rua. E ele me disse o seguinte, meu neto: vô, tem família lá que é marido, mulher e criança. Estão na rua. E a gente está fazendo alguma coisa. Leva cobertor, leva comida. O pessoal do prédio, está todo mundo se cotizando para ajudá-los. Olha, e a gente tem a nossa casa. A gente não pensa nessa hora nesses que estão lá, na rua. E a gente está dentro de casa reclamando de quê? Se chove, temos um telhado. Se faz frio, temos a nossa cama com os nossos cobertores. Temos os alimentos. Vamos pensar nisso. Quem reclama, diz a palavra. Clama 2 vezes. Então, clama pela desgraça. Vamos aprender isso. Não vamos 2 vezes. Não vamos reclamar mais. Vamos agradecer a Deus por toda a oportunidade que nós estamos tendo, da convivência com todos os nossos familiares, ou simpáticos, ou aqueles que a gente tem que se acertar. Com os nossos pais, que nós devemos uma obrigação a eles, né? Que eles nos puseram no mundo. Eles nos trouxeram aqui para que a gente pudesse acertar toda a nossa vida espiritual. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer toda essa oportunidade. A cada dia, e nós temos que aprender a viver cada dia. Vamos viver o hoje. Vamos chegar à noite e agradecer a Deus que nós passamos por mais esse dia e acertando as nossas convivências. Que Jesus nos ajude e que Ele nos ampare, e os nossos anjos guardiões de todos os nossos companheiros da nossa casa nos ampare, nos inspire, e durante a noite eles nos acalmem, para que a gente possa viver mais um dia, que é o dia de amanhã. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, Jesus.